Olá a todos. A nossa aula de hoje vai ter como objetivo a descrição dos estados do ego na análise transacional. Portanto, vamos falar da análise transacional e de como Eric Berne conceptualizou a estrutura da personalidade. Portanto, Eric Berne foi o criador da análise transacional, portanto era psiquiatra e criou este método como uma alternativa à psicanálise. Portanto, é um método psicoterapêutico, mas que tem sido utilizado tem sido muito utilizado na área da educação, na área das organizações, para perceber como é que as pessoas comunicam e para perceber como é que a comunicação pode tornar-se mais eficaz. Eric Berne era médico portanto, era médico psiquiatra, acabou o seu curso em 1935. Depois estudou psiquiatria na Universidade de Yale e tentou em 1940 tornar-se psicanalista. No entanto, ele era fortemente contestatário em relação aos métodos psicanalíticos mais clássicos e, sobretudo, em relação à linguagem psicanalítica, que é extremamente hermética, é só para alguns iniciados. E Berne contestou muito esta situação, razão pela qual não foi admitido como psicanalista, não o aceitaram no Instituto Psicanalítico de Nova Iorque. E então ele decidiu criar o seu próprio método, contrapondo-se à psicanálise, tentando criar de facto um método em que a linguagem fosse mais simples e mais acessível a todos. E pronto, ele foi muito influenciado pelo pai, o pai também era médico e a situação que, portanto, que mais o marcou ocorreu quando Berne tinha apenas 11 anos de idade, com o falecimento do seu pai. Portanto, o pai faleceu com essa idade, quando Berne tinha apenas 11 anos, e foi algo que o marcou profundamente, sobretudo porque o pai era extremamente dedicado aos seus pacientes, principalmente àqueles que mais precisavam de ajuda, às pessoas mais desprotegidas, e este luto parental precoce teve como consequência que quando o seu método foi formulado, ele dedicou-o ao seu pai, à memória do seu pai. Portanto, a memória do pai esteve sempre muito presente ao longo da vida e do trabalho de Eric Berne. Berne demonstrou a sua preocupação com os pacientes através da forma como idealizou a análise transacional. Portanto, é um método de comunicação, como eu já vos disse, também é um método psicoterapêutico, e a preocupação de Berne era que os pacientes percebessem o que estava em causa quando estão a falar de processos comunicacionais e processos terapêuticos. Na psicanálise isso nem sempre acontece. Os conceitos abordados na psicanálise são tão herméticos que muitas vezes os próprios pacientes não entendem o processo que está a ocorrer. No caso da análise transacional, Berne tinha a preocupação de que os seus pacientes compreendessem a linguagem e, por isso, compreendessem os processos que estavam em causa. É por isso mesmo o ponto forte da sua acessibilidade à linguagem e na análise transacional. Portanto, no entanto, para os seus detratores, a análise transacional tem um grande ponto fraco, pode ser considerada muito simplista e muito superficial. Esta acessibilidade da linguagem tem vindo a desaparecer porque outros autores têm expandido a teoria, modificado, e por isso mesmo esta linguagem simplista que era defendida por Berne e que era a sua principal preocupação, tem vindo de facto a modificar-se. Continua a ganhar popularidade, sobretudo em áreas como a educação, a saúde, profissões do cuidar, claro, saúde, portanto, sobretudo como um modelo comunicacional.
a terapia, do ponto de vista psicoterapêutico, a análise transacional é sobretudo uma terapia de grupo, porque Byrne considerava que todos estes conceitos criados pela análise transacional são muito mais visíveis, são mais facilmente visíveis e trabalhados em contexto de grupo. Portanto, os diferentes estados do ego são mais facilmente assumidos quando nós estamos num contexto grupal, e são mais facilmente trabalhados também nesse contexto. Portanto, a terapia, do ponto de vista da análise transacional, é uma terapia de grupo. E também gostaria de vos dizer que existem duas associações internacionais da análise transacional. Tem aqui os links se estiverem interessados em abordar e em conhecer estas instituições. E não só porque elas dedicam-se aos aspectos da psicoterapia, mas também do ponto de vista do desenvolvimento das competências comunicacionais. Neste momento é um grande ponto forte da análise transacional. Do ponto de vista da análise transacional, portanto, ela pode ser analisada de um ponto de vista, portanto, estrutural e do ponto de vista funcional. Hoje vamos falar do ponto de vista estrutural, que são os estados do ego. Portanto, do ponto de vista estrutural, Byrne defendeu que que a nossa personalidade está dividida em estados do ego, 3 elementos principais, que são o pai, o adulto e o filho. Todos nós, mesmo em crianças, temos estas 3 estruturas da personalidade: pai, adulto e filho. Isto se calhar até vos faz lembrar, e não é por acaso, o ego, o superego e o id da teoria psicanalítica de Freud. Portanto, não é por acaso, são semelhantes do ponto de vista, semelhantes não do ponto de vista teórico, mas há aqui semelhanças, até porque Byrne está a dividir a estrutura da personalidade em 3 instâncias. Mas, de facto, para Byrne são instâncias muito diferentes, porque em Byrne estas 3 estruturas são estados fenomenológicos, podem ser diretamente observáveis nos comportamentos, na postura, em tudo, podem ser observáveis estes estados do ego, mas em Freud, o superego, o ego e o id não são instâncias observáveis, portanto, são conceitos teóricos e abstratos. Só aqui são 2 diferenças fundamentais. Mas há aqui um certo paralelismo que é interessante realçar, e que para mim não é toda uma coincidência. Portanto, a análise transacional tem raízes, tem origens na psicanálise, é uma teoria psicodinâmica. Estas palavras familiares foram utilizadas por Byrne para descrever estados de espírito. Os estados do ego são estados de espírito e que levam a padrões de comportamento. São sempre escritas em análise transacional estas palavras com letra maiúscula, para se perceber que são instâncias psicológicas e que não estão a ser utilizadas com o significado habitual corrente na nossa linguagem. Todos nós temos estes estados de espírito e em qualquer situação podemos, de facto, exibir esse estado de espírito no nosso comportamento e na nossa postura. E, portanto, da observação que Byrne fez dos grupos com os quais trabalhou, ele detectou que estes padrões incluem mudanças significativas na voz, postura, vocabulário, perspectiva e outros aspectos comportamentais. Isto significa que quando nós exibimos o estado do ego criança, temos uma postura. Quando exibimos o estado do ego adulto, a nossa postura, a nossa voz é diferente numa e noutra situação. Portanto, os nossos estados de espírito tem como consequência uma modificação na nossa forma de estar, de falar, de nos comportarmos. Cada um destes estados encontra-se presente desde a infância e são consideradas realidades psicológicas. Encontram-se separados e diferem consideravelmente uns dos outros. São, de facto, muito diferentes estas instâncias. E já disse que, de facto, parece haver aqui um paralelismo entre o ego, o id e o superego,
mas de facto a diferença principal é que os estados do ego são defendidos, propostos por Byrne, são realidades diretamente observáveis. Portanto, de uma forma sintética, os estados do ego dominados pai, ou mais atualmente estados estereopsíquicos, são réplicas das atitudes emocionais das e dos comportamentos sociais das figuras parentais. O estado do ego neopsíquico é o estado do ego adulto, com a função básica de trabalhar e de estudar, é racional, e o estado do ego criança ou arqueopsíquico são estados baseados em processos fisiológicos, experiências desde o nascimento, pensamento mágico, emoções. Portanto, se quisermos fazer aqui um paralelismo com a teoria de Freud, o estado do ego criança seria o id ou o inconsciente, as pulsões básicas fundamentais, e nós não temos consciência dessas pulsões, e que vêm do nosso inconsciente, regem o nosso comportamento. O estado do ego adulto seria o ego, portanto, a instância psíquica que lida com as pulsões vindas do id e com as regras do superego. E o estado do ego pai seria o superego, aquela instância psicológica que tem, portanto, que assimilou os valores das figuras parentais e da sociedade, das regras, das normas sociais, não é? E que, no fundo, tanto o estado do ego pai como o estado do ego criança, ou se quiserem, tanto o superego como o id, influenciam o adulto, ou influenciam o ego. Pronto, isto fazendo aqui um paralelismo com a teoria de Freud, mas de facto são instâncias diferentes. Então, o estado do ego pai, como é que pode ser descrito? Representa um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos que derivam das figuras parentais. De acordo com Byrne, é exibido de forma direta, é exibido tanto de forma direta como de forma indireta. Podemos responder como os nossos próprios pais em numa dada situação e, neste caso, estamos a dizer que o estado do ego expressa-se de forma direta, ou seja, são aquelas situações em que pensamos, ai, parece mesmo a minha mãe, ai, agora parecia mesmo o meu pai, a falar, a pensar, normalmente são comportamentos. Muitas vezes os pais, as pessoas que são pais há pouco tempo, quando começam a educar os seus filhos, às vezes têm comportamentos que são comportamentos que eles racionalmente pensam assim, eu não quero fazer isto, eu não quero gritar com os meus filhos, ou eu não quero zangar-me porque eles estão sempre a desarrumar as coisas, mas em dadas situações começam a reagir exatamente como reagiram com eles quando eles eram crianças. Portanto, isto é o estado do ego pai a expressar-se de forma direta. Quando é indireta, responde como os pais gostariam que ele respondesse. Portanto, na situação 1, de forma direta, as pessoas quase que se tornam os pais na maneira como estão a falar naquele momento. Há qualquer coisa ali que desencadeia um comportamento e de repente somos os nossos pais e as nossas mães naquele dado momento, a nossa postura, a nossa maneira de falar, o nosso tom de voz, tudo. E noutras situações, as pessoas exibem respostas que os pais exigiram no passado. Aqui, nesta situação, as pessoas estão a expressar o pai indireto, mas também estão a responder como uma criança adaptada. E nós já vamos ver o que é isto. Porque os estados do ego interagem uns com os outros, como é óbvio. Portanto, o pai indireto expressa o faz como eu digo, faz o que eu digo, não é? E neste caso a pessoa como que se torna a criança, uma criança adaptada, não é? Uma criança que faz aquilo que os pais querem que ela faça, está bem? É assim que te deves comportar.
De uma forma direta ou indireta, o estado do ego pai é o conjunto de todo o processo de socialização que cada pessoa recebeu no seu início de vida, não só através dos pais, mas também através de todas as figuras e adultos significativos da sua vida. Pais, professores, vizinhos, todos os adultos da sua família são adultos significativos e que interagem com a criança, estão a contribuir para a criação do estado do ego pai. Portanto, são os valores dos adultos da sua sociedade. E estes valores e esta socialização é absorvida sem que a criança questione. As crianças não questionam a educação que lhes está a ser dada. Pronto. Portanto, só o adolescente é que começa a questionar. Só quando as crianças têm, aliás, nós já falámos nisso, quando falámos em psicologia do desenvolvimento, quando emerge o pensamento pós-formal, emergem as grandes questões existenciais, inclusivamente o questionamento da autoridade. Antes disso, não. Por isso, a socialização, esta socialização precoce, nós já vimos que é tão importante a todos os níveis, quando falamos de psicologia do desenvolvimento, não é? Para que a criança se desenvolva em pleno, do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social e moral, mas não é, é importante também, agora vem aqui o impacto, para o futuro adulto. Porque é esta socialização precoce que ajuda a construir o pai, a nossa instância que é reguladora através das regras e defensora dos valores e defensora da moralidade. Está bem? Portanto, também ao contrário da psicanálise, a psicanálise dá muita importância à mãe, ao papel da mãe. Também não se esqueçam que estas teorias têm muitos anos, portanto, numa altura em que as mulheres eram as únicas cuidadoras das crianças. Mas Byrne diz que estas influências são importantes tanto do ponto de vista da mãe como do ponto de vista do pai para a criação do estado do ego pai. Esta informação que vai sendo registada permite-nos lidar com todos os aspectos da vida. É aquilo que nos permite funcionar como pais, é aquilo que nos permite criar os nossos próprios filhos, porque internalizamos as regras das nossas famílias e dos nossos contextos sociais, para que consigamos, de facto, criar as nossas famílias segundo regras que nos permitam, em primeiro lugar, sobreviver. Em segundo lugar, adaptarmos-nos à sociedade. Não é? Sem estas regras, não conseguimos sobreviver, nem conseguimos adaptar-nos. E também responder automaticamente a várias situações, às várias situações do dia a dia. Porque se respondermos automaticamente permite-nos poupar energia. Se estamos a refletir em cada comportamento que vamos ter para com os outros, ficamos exaustos, ficamos desgastados. Portanto, é algo positivo, mas também é algo que pode ser inapropriado, e nós já falámos, por exemplo, na questão da infantilização dos idosos, aqui também muito relacionado, como nós já vimos, com o ageismo, com o idadismo, mas também os profissionais de saúde têm que estar especialmente atentos a estas questões, portanto, a esta questão à questão do funcionamento destas instâncias, destes estados do ego, sobretudo do estado do ego pai, porque é o estado do ego em que vão funcionar mais depois quando estiverem a exercer a vossa profissão. Não é? Ou seja, enquanto profissionais, têm muita tendência a funcionar no estado do ego pai. Todos nós, não é? Todos nós temos essa tendência. Por isso, o estado do ego pai e depois o estado do ego adulto. Portanto, é sobretudo os estados do ego do profissional. Dificilmente será estado do ego criança. Na maioria das circunstâncias, pelo menos. Mas em relação aos estados do ego pai, são aqueles que influenciam muito um modelo de intervenção muito autoritário. Nem sempre, mas pode acontecer. Portanto, têm que estar especialmente atentos ao estado do ego pai na vossa profissão. Mais tarde, Byrne, para além do estado do ego pai
adulto e criança, portanto, para além destas três instâncias, adicionou, complexificou estas instâncias no sentido de lhes dar mais dimensões. No estado do ego-pai, o pai pode ser o pai cuidador, ou o pai crítico e controlador, e a criança pode ser a criança livre ou natural, ou a criança adaptada. Portanto, a criança às vezes é chamada criança rebelde, criança livre, criança natural, ou a criança adaptada ou submissa. Portanto, eu não gosto muito da palavra submissa porque é pejorativa. A criança adaptada, a criança que faz aquilo que os pais querem que ela faça. A criança livre, pelo contrário, é a criança rebelde, aquela que são as reações espontâneas sem a intervenção, dos seus pais, sem a intervenção das regras parentais, digamos assim. São as emoções primárias, digamos desta maneira mais simplista. E o pai controlador, portanto, tanto um como o outro, tanto o controlador como o pai cuidador, são influências díspares e são absorvidos na infância inicial, já falámos nisso, e é sobretudo o pai, os comportamentos que denotam atitudes arbitrárias e proibitivas. O pai controlador é aquele que proíbe, é aquele que diz não, não vais, não, não fazes, nem pensar. Portanto, são pensamentos automáticos que não são questionados, e que emergem em certas e determinadas situações. Portanto, são, no fundo, as proibições, digamos assim. O pai cuidador é diferente e manifesta-se no apoio a quem tem dificuldades. Portanto, quando estão no modo pai cuidador, as pessoas demonstram preocupação pelos outros, sobretudo pelos que são mais pequenos, mais fracos, mais vulneráveis. Uma criança pequenina, com 2 aninhos, que esteja a tomar conta de um boneco, de um bebé, de uma bonequinha, e que esteja a ter cuidado com a boneca e a ser, portanto, maternal com essa boneca, está na função de pai cuidador. Portanto, é a função do cuidado em relação aos outros, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis. O estado do ego-criança. Enquanto a informação do estado do ego-pai está a ser registada, a do estado do ego-criança também está a ser feita simultaneamente, e são as reações que a criança tem àquilo que se passa no seu meio ambiente. Portanto, é um registro de sentimentos, sobretudo, as crianças muito mais pequenas muitas vezes não têm vocabulário suficiente, são sentimentos que às vezes nós temos, por exemplo, em relação a certas e determinadas situações, e muitas vezes reagimos sem saber bem porquê. Se quisermos, vamos utilizar a terminologia de Freud, quase inconscientemente reagimos a essas situações, e de uma forma racional não percebemos muito bem porque é que estamos a reagir, porque são reações arcaicas, são reações que vêm do passado, que nós tivemos em certas situações, que nos marcaram. Se quiserem pegar um pouco nos conhecimentos de psicologia do desenvolvimento, estão aqui registados na memória implícita estes acontecimentos, não emergem para a memória explícita, portanto estão ao nível da memória implícita, estão lá registados nas nossas emoções e depois emergem em certas situações e nós não nos apercebemos do porquê dessas emoções, porque é que estamos a reagir de uma determinada maneira que às vezes não é tão adaptada quanto isso à situação real em que estamos inseridos. Portanto, o Byrne referiu que a criança pode ser adaptada ou pode ser livre, portanto, o estado do ego-criança pode ser adaptado ou livre, tanto um como o outro são expressos através do discurso, do comportamento, da aparência. Modificamos a nossa forma de falar e de pensar
quando nos comportamos de uma ou de outra maneira. Não significa necessariamente que estejamos a ser infantis ou imaturos, não é isso. Não é questão de estarmos a ser infantis ou imaturos, é a questão de reagirmos como os nossos pais gostaríamos que reagíssemos naquele momento. Por exemplo, está internalizado em nós. Certas situações nós reagimos como se os nossos pais nos estivessem a dizer: faz isto, faz aquilo, porta-te bem, e nós reagimos como criança adaptada e noutras circunstâncias reagimos como criança livre. É claro que há contextos em que se reagirmos como criança livre, pensem um pouco nos contextos profissionais, isso tem consequências para nós. A criança livre, se calhar, está mais... é mais adequada em contextos de festa, em contextos de descontração, em que há muita criatividade, por exemplo, ou meios artísticos, e mesmo assim os meios artísticos também obedecem a muitas regras, mas onde não há tanta preocupação, digamos assim, com as regras. Se uma pessoa funciona muito do ponto de vista da criança livre, vai ter problemas de adaptação à sociedade. Pronto, isto já disse, a pessoa que funciona do modo criança adaptada vai, sobretudo, ter um comportamento que se conforma com as expectativas das figuras parentais. Já falei. E é fonte, a criança livre ou natural ou rebelde, como há outros autores que chamam criança rebelde, é a fonte de sentimentos fortes, pode ser classificada como positiva ou negativa, portanto, uma criança livre tem reações espontâneas de alegria, mas também pode ter reações espontâneas de zango ou de tristeza, e são sentimentos que escaparam à influência inibidora dos seus pais. E nos contextos certos, a criança livre tem uma possibilidade ilimitada de expressão. O estado do ego adulto são os sentimentos e atitudes que pertencem exclusivamente ao indivíduo. Representam a razão e o senso comum, e é parte da nossa personalidade que pode ser descrita como forte, autónoma. Portanto, o estado do adulto é uma procura de autonomia e quer ser autónomo em relação à influência parental, mas também em relação à influência dos fortes sentimentos do estado de criança. Isto faz mesmo lembrar o ego, o superego e o id, portanto, em que o superego influencia o ego com as suas regras, portanto, e as suas normas, e o inconsciente, regido pelo princípio do prazer, procura que o ego não cumpra as regras que lhe são impostas. O adulto caracteriza-se por ser objetivo, por ter pensamento lógico, por ter a capacidade de efetuar julgamentos independentes. As experiências de vida são analisadas pelo estado do ego adulto que lhe possibilita efetuar escolhas realísticas. Portanto, perante o estado do ego criança e as suas emoções fortes, e perante as normas, muitas vezes normas, às vezes em alguns casos exageradas do estado do ego pai, o estado do ego adulto procura autonomia destes dois estados existentes, gerir as exigências de cada um deles e apontar o caminho da realidade, tal como o ego do Freud está assente no princípio da realidade. Portanto, procura apontar o caminho realista que ajude o indivíduo a ter os melhores resultados possíveis, a adaptar-se, a sobreviver e a prosperar. As crianças também têm um estado de ego adulto, que representa a parte de personalidade que absorveu e testou a informação transmitida pelos pais e figuras parentais e, tal como eu vos disse, o objetivo deste estado do ego adulto consiste em desenvolver a autonomia e a capacidade para tomar decisões realistas e independentes. E pronto.
a análise transacional e, sobretudo, a análise estrutural da análise transacional, que se expressa nos três estados do ego propostos por Eric Berne, é uma informação, são um construto importante para que os profissionais de saúde aumentem a sua consciência em relação aos processos comunicacionais, em relação a estas dinâmicas que influenciam a forma como comunicam com os seus pacientes. Portanto, é uma teoria que é importante ter em mente e é importante aprofundar. Tem aqui alguma bibliografia, toda ela, com exceção do handbook da Papalia e Holtz, toda a bibliografia se encontra nas vossas pastas do Moodle. E então, até à próxima.